Antes de mergulharmos naquele que é, porventura, o aspecto mais fundamental de uma linguagem de programação orientada a objetos, e neste caso para o C# também, que são as classes, vamos falar aqui muito rapidamente sobre o conceito de namespaces. Namespaces são domínios dentro dos quais nós podemos agrupar de uma forma mais ou menos lógica conjuntos de classes. A utilização de namespaces vai possibilitar que possam existir classes com o mesmo nome, mas uma vez estando em namespaces diferentes, essa coexistência vai ser absolutamente pacífica. Vamos ver muito rapidamente alguns exemplos da utilização dos namespaces. Aliás, nós temos estado a utilizar desde o início desta playlist um namespace chamado Consola Syntax e que nós podemos verificar que existe aqui. Este namespace, que é atribuído automaticamente com a criação de um novo projeto do C#, é simpaticamente o espaço que vai aglomerar todas as classes da nossa aplicação. Mas isto não nos impede de nós podermos criar os nossos próprios namespaces ou então utilizar namespaces da Net Framework. Nós vamos já falar aqui sobre a questão do using e falar sobre estes componentes que aqui estão, mas vamos concentrar a nossa atenção aqui. Como podemos reparar, a escrita de um namespace é extraordinariamente simples. Começamos por definir a palavra namespace, tudo em minúsculas, e depois o seu nome. Neste caso foi atribuído automaticamente. O namespace é, na prática, um bloco de código, por isso tem aqui abertura e fecho da chaveta. Dentro do bloco de código nós vamos encontrar classes. Neste caso, a classe Program também é criada automaticamente pelo nosso projeto de C#. E dentro das classes vamos ter aquilo que designamos por métodos, propriedades e eventos. Neste caso, nós temos aqui o que se chama um método. Iremos falar em maior pormenor quando chegarmos já de seguida ao tratamento das classes. O que importa agora aqui verificarmos é que dentro dos namespaces nós vamos ter então classes. E se eu fechar aqui, vamos então verificar que a unidade mais lógica dentro do namespace é a existência de uma classe. Contudo, podem existir namespaces dentro de outros namespaces. Bom, vamos por partes. Vamos verificar aqui um fecheiro que eu, entretanto, adicionei ao projeto chamado namespaces.cs. Neste fecheiro nós vamos encontrar aqui dois namespaces novos. O namespace espaço 1 e o namespace espaço 2. Como podemos facilmente observar, existe aqui uma característica que é comum aos dois namespaces, ao espaço 1 e ao espaço 2. A existência de uma classe chamada classe 1. Em circunstâncias normais, dentro do mesmo namespace, esta classe não poderia ter exatamente o mesmo nome desta segunda. Mas uma vez que nós estamos a utilizar namespaces diferentes, nós podemos então utilizar classes com o mesmo nome. Inclusive, obviamente, dentro das classes podemos utilizar métodos exatamente iguais aos da outra classe. Bom, como é que nós depois vamos então executar o código que vai aparecer dentro destes blocos, que nós teremos a ocasião, mais uma vez volto a sublinhar, de referir de uma forma mais aprofundada nos vídeos que se vão seguir a este. Bom, de facto, para podermos chegar àquele namespace, nós teremos que escrever o seu nome lógico, neste caso, espaço 1 ou 2, e como vocês podem reparar, o IntelliSense vai-me indicar logo que por este ícone eu sei que é um namespace, isto é, o espaço 1 é um espaço onde estão agrupadas uma ou mais classes. Por sua vez, o espaço 2 é também um outro namespace onde existirão outras classes agrupadas dentro desse espaço. Se eu escolher espaço 1 e agora colocar o ponto, eu vou poder definir qual é a classe deste namespace que eu quero utilizar. Okay? Então aqui temos espaço 1 como sendo um namespace, como podem observar na caixa de descrição, e quando chegamos aqui à classe, temos então uma classe 1, que eu vou escrever aqui, classe 1, e depois iria atribuir um nome. Neste caso vamos dizer aqui nome é igual a new, e quando eu tento criar um objeto, iremos ver mais à frente o que é, desta classe, o que vai acontecer então é que eu vou ter aqui a escrita por completo do namespace e da respectiva classe, ok? E é assim que nós podemos utilizar um namespace. No entanto, eu poderia criar um outro nome, por exemplo, aqui nome 1 e depois um nome 2, a partir do espaço 2, ponto, classe 1, nome 2 é igual a new, e reparem que o IntelliSense faz o preenchimento completo. O que é que isto significa? Que apesar de estarmos a criar objetos a partir de uma classe que se chama classe 1, uma vez que elas estão em namespaces distintos, isso vai significar que cada uma destas classes terá a sua lógica de código.
Vejamos, no entanto, agora uma outra circunstância que acontece com este fecheiro que eu agreguei aqui também ao projeto. Nós temos aqui um namespace ao qual eu dei o nome sugestivo de João Ribeiro, que é o meu nome. Neste caso, eu tenho no interior deste namespace um outro namespace. E por sua vez tenho ainda mais um outro namespace. Ora, isto significa que nós podemos criar namespaces dentro de namespaces e, desta forma, organizar a estrutura toda do nosso código. De facto, aquilo que eu estou a demonstrar aqui é basicamente a forma como está organizada a Net Framework e todos os seus namespaces e as suas classes. Como é que nós vamos utilizar este conteúdo que aqui está? E atenção que eu simplifiquei muito as coisas para ser mais fácil de ler. A lógica aqui é muito simples de perceber. Eu tenho um namespace constituído, que é João Ribeiro, constituído por dois namespaces, isto é, por duas áreas lógicas de funções. Neste caso, ou de classes neste caso. Tenho um namespace dedicado à matemática, onde eu posso ter classes que vão estar de alguma forma relacionadas com a matemática. Neste caso tenho uma classe chamada funções matemáticas e dentro dela tenho vários métodos que executam as diferentes operações matemáticas. Neste caso adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Por sua vez tenho ainda dentro do namespace João Ribeiro um outro namespace chamado inteligência artificial, que é um assunto que está muito em voga. Dentro da inteligência artificial eu coloquei duas coisas distintas. Uma classe e um novo namespace. Bom, o que é que vai acontecer? Esta classe vai estar no topo da hierarquia do namespace inteligência artificial, mas por sua vez dentro dele vai existir ainda um outro namespace onde eu posso ter coisas mais profundas e por isso eu dei aqui um nome mais sugestivo. Então o que acontece aqui é que tanto o namespace matemática como o namespace inteligência artificial pertencem a um namespace chamado João Ribeiro. Tudo muito bonito. Como é que nós chegamos então a estas funções? Bom, de uma forma simples. Neste caso, nós teremos que colocar aqui o namespace João Ribeiro e reparem que o IntelliSense automaticamente detecta a existência de um namespace chamado João Ribeiro. Está aqui namespace João Ribeiro. Quando eu coloco o ponto, ele vai me dar a escolher as duas estruturas que existem dentro deste namespace. Neste caso são outros dois namespaces. A inteligência artificial ou a matemática. Vamos ver no caso da matemática, se eu agora colocar aqui o ponto, eu vou ter acesso à classe que se chama funções matemáticas. Vamos aqui colocar ponto funções matemáticas. E se eu colocar agora aqui funções como nome, eu vou colocar a seguir um igual a new e temos então um objeto criado a partir daquela classe que está dentro de toda esta estrutura de namespaces. A partir de agora, se eu colocar funções e colocar o ponto, eu vou ter aqui todos aqueles métodos, adicionar, dividir, multiplicar, subtrair e todos os outros que eu queira adicionar. Portanto, estaremos a falar, neste caso, de todos estes métodos que aqui estão e que pertencem à classe funções matemáticas. Vamos ver como chegar à inteligência artificial. Bom, neste caso, vou colocar João Ribeiro, ponto, inteligência artificial. E agora reparem neste pormenor. Quando eu colocar o ponto, vamos ter aqui duas estruturas diferentes. Vamos ter um outro namespace que existe dentro do namespace da inteligência artificial e que se chama AI avançada ou Artificial Intelligence avançada, ou temos uma classe chamada raciocínio. Reparem que o próprio IntelliSense sabe distinguir cada uma destas estruturas. Neste caso temos uma classe e em cima temos um namespace. Se eu colocar aqui raciocínio, eu imediatamente posso colocar aqui um objeto, okay, criado a partir daquela classe. E nós iremos ver em maior detalhe o que é que significa isto de criar objetos a partir de classes. Chama-se tecnicamente uma instanciação. Bom, se eu quiser utilizar o namespace que está dentro da inteligência artificial, eu vou colocar João Ribeiro, ponto, inteligência artificial, ponto, AI avançada e agora ponto, e vou ter aqui coisas mais profundas. Neste caso é uma classe que existe apenas dentro do namespace AI avançada. Vamos colocar aqui assim, vamos colocar ava igual a new e vamos ter este nome extensíssimo. Bom, como nós já tivemos a ocasião de observar, temos estado aqui a utilizar organizações lógicas de separação de classes dentro de namespaces. E essa é a principal função do namespace. No entanto, poderemos ter uma estrutura lógica de organização extraordinariamente complexa ou relativamente complexa, como é o caso do exemplo que eu estou a mostrar. O que é que vai acontecer? Quando nós temos que utilizar, então, este tipo de escrita,
vai por vezes tornar-se um pouco difícil perceber onde é que estas coisas estão e, aliás, como podem observar, já nem cabe no espaço interior do nosso código. Bom, apesar deste sistema funcionar em pleno, existe de facto a possibilidade de utilizarmos a diretiva using. A utilização da diretiva using vai permitir reduzir substancialmente a forma como nós escrevemos o caminho direto para chegarmos a uma determinada classe e aos seus métodos. Bom, neste caso, nós vamos utilizar a diretiva using no topo dos nossos ficheiros de C#. Vejamos um exemplo prático. Neste caso, nós temos aqui no nosso projeto um ficheiro que tem uma estrutura de namespaces uns dentro dos outros. E vamos colocar a nossa atenção aqui no namespace Inteligência Artificial, que pertence ao namespace João Ribeiro. Por conseguinte, se eu quiser utilizar aqui esta classe raciocínio, em circunstâncias normais eu teria que colocar aqui João Ribeiro, ponto, inteligência artificial, ponto, raciocínio, R, igual a new, e depois iríamos ter aqui uma assinatura enorme com este texto todo. Da mesma forma que se eu quisesse utilizar as coisas mais avançadas da inteligência artificial, eu teria que colocar João Ribeiro, ponto, inteligência artificial, ponto, agora o namespace AI avançada, ponto, e agora coisas mais profundas. Vamos lhe chamar C, é igual a new, e reparem na complexidade do código que está aqui escrito. Neste caso não se trata apenas de complexidade, trata-se sim de um nome extraordinariamente extenso. Então nós poderemos utilizar a diretiva using aqui no topo, à semelhança do que acontece com estas que já aqui existem. Poderemos verificar aqui que existe uma característica interessante por parte do Visual Studio. É que ele vai colocar com um tom cinza mais claro os namespaces que não estão a ser utilizados. Neste caso, todos estes namespaces cuja raiz é o system são namespaces da própria Net Framework. Vamos aqui adicionar então o nosso using João Ribeiro, ponto, inteligência artificial. Ao colocar aqui este using, ou esta diretiva, eu poderei a partir de agora fazer o seguinte. Vamos comparar o que é que acontece aqui com a escrita ou de um novo objeto relacionado com a classe raciocínio relativamente a esta escrita toda que nós aqui temos. Eu vou colocar aqui raciocínio e reparem que raciocínio já aparece aqui automaticamente. Porquê? Porque eu coloquei esta diretiva lá no topo. Eu vou colocar aqui R2 igual a new raciocínio. E como veem, a diferença entre o conjunto de escrita que é necessário para chegar à classe raciocínio é extraordinariamente diferente do que esta que aqui está. Independentemente do facto de eu ter colocado aqui a diretiva using, eu posso continuar a escrever o nome completo. No entanto, deixa de ser necessário a partir do momento em que eu coloco aqui esta estrutura. Mais ainda, se eu colocar aqui ainda a direção para esta AI avançada, que é um outro namespace, eu posso inclusive colocar aqui coisas mais profundas, C2, okay, que é o equivalente a esta escrita que aqui está, é igual a new, coisas mais profundas. Ora, se formos comparar então a quantidade de texto necessário para chegar à criação de um objeto a partir daquela classe, comparada com esta forma, utilizando as diretivas using em cada um destes namespaces, nós temos aqui então um exemplo muito concreto de qual é a utilidade do uso desta diretiva. Antes de concluirmos a abordagem sobre a diretiva using e, em termos genéricos, os namespaces, vamos chamar a atenção aqui para um pormenor que foi introduzido no using em relação à versão C# 6.0. A partir do C# 6.0 é possível utilizar uma expressão using static. O que o using static vai permitir? Iremos perceber um pouco mais à frente com aquilo que se chamam os Access Modifiers, o que é o Static, Private, Public, etc. Mas neste momento nós poderemos aqui simplificar isto com um exemplo. Using Static vai permitir incluir nas diretivas cá no topo a expressão using e a importação de métodos estáticos. Bom, o que é que isto significa na prática? Vamos aqui remover todas estas diretivas using e reparem que a partir deste momento, por exemplo, eu não tenho acesso à consola. Console. E, como podem observar, eu teria console.writeLine e depois colocaria aqui a mensagem e teríamos então a execução de uma função. O console é de facto uma função que é estática e que pertence à Net Framework, mas que neste caso, removendo as diretivas, deixou de estar disponível. Ela passa a estar disponível se eu colocar aqui using system. Ok?
E a partir daí, sim, nós podemos utilizar o console. Mas agora reparem neste aspecto mais interessante. E se eu quiser simplesmente utilizar a expressão WriteLine? Bom, eu posso colocar aqui using static system.console. E reparem o que é que acontece aqui. Este mesmo método que eu aqui coloquei, eu posso escrevê-lo aqui simplesmente WriteLine. E como podem observar, a mesma assinatura vai indicar que o método WriteLine pertence à classe estática console. E, portanto, temos aqui uma forma mais simplificada, a partir da versão do C# 6.0, de podermos importar métodos estáticos de funções estáticas. Bom, eu tive a oportunidade agora de agregar aqui uma função estática. Ela está definida por public, static, classe, neste caso funções, e depois temos aqui um método, uma função, como lhe queiram chamar neste momento, depois iremos falar as coisas pelos modos corretos quando avançarmos para o estudo mais aprofundado das classes, é que nós temos aqui de facto um método estático. E este método estático só está acessível se nós utilizarmos o namespace João Ribeiro e depois criarmos a instanciação desta função. Bom, isso seria de uma forma tradicional aquilo que faríamos mais antigamente. Neste caso colocaríamos aqui using João Ribeiro, ponto, e depois, ou assim, simplesmente com o ponto e vírgula, eu poderia depois colocar aqui, então, esta função classe 1, ou neste caso não o classe 1, peço desculpa, vamos aqui abrir, tínhamos aqui o funções. Então, se eu colocar aqui funções, ponto, apresentar texto, e iríamos executar esta função sem qualquer problema. Neste caso, este método da função estática. Se eu colocar aqui João Ribeiro, ponto, funções, okay? Neste caso só simplesmente João Ribeiro, vamos tentar fazer aqui esta circunstância que aqui está. Vamos colocar aqui static e a partir deste momento nós podemos, aqui, colocando ponto funções, reparem, desaparece o erro. Portanto, eu estou aqui a dizer que quero utilizar todos os métodos da função funções, ou da classe funções, e portanto eu estou a dizer que quero utilizar todos os métodos estáticos dentro desta classe funções. Daí que, quando eu fizer a utilização da diretiva using static, eu posso utilizar automaticamente aqui de forma direta os métodos estáticos dessa própria classe. Mesmo agora para fechar, um dado muito interessante sobre a utilização das diretivas using é que nós podemos criar aliases para os nossos namespaces. O que é que isso significa? Que se nós escrevermos aqui, por exemplo, using João Ribeiro, inteligência artificial.ai avançada, fica aqui um texto um pouco grande e eventualmente eu depois aqui, se quiser aceder a mecanismos internos desse namespace, eu poderei ter alguma dificuldade em escrever tudo isto, se for necessário. Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, AI é igual a tudo isto. E a partir daqui nós podemos colocar AI, ok? E vem como aparece ali já identificado como namespace. Neste caso o namespace é este todo que aqui está simplificado através de um alias utilizando a diretiva using com a expressão nome é igual e depois o nome do namespace. E aí temos então o AI ponto e depois utilizarmos então as classes desse namespace.